Podemos, de forma bem prática, entender os átomos como pequenas pecinhas esféricas que estão além do alcance da nossa visão. Estas pecinhas compõem um universo atômico e o resultado é praticamente tudo o que vemos. Mas e se os átomos fossem maiores? E se eles aumentassem de tamanho? O que aconteceria? Eu sou o JP e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E neste vídeo vamos estar descobrindo o que aconteceria se estas partes elementares da matéria fossem maiores. E neste vídeo também vamos estar passando diversas informações adicionais para vocês. Mas antes gostaria de pedir que, se possível, deixem um gostei neste vídeo e compartilhem ele nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, convido você a estar se inscrevendo. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Os átomos são uma das menores partículas que existem. E estas partículas, ao se unirem, formam a composição da matéria. São exemplo de matéria: uma árvore, um copo, um grão de areia, a água. Matéria é tudo aquilo que possui forma e ocupa espaço. Um exemplo de algo que não é matéria é a luz, porque além dela ser formada por partículas que não possuem massa, ela não possui forma definida durante a sua emissão. Ora ela se comporta como onda e ora não. Portanto, a luz é uma forma de energia. Para entendermos melhor, podemos utilizar uma forma de matéria que suporta altos valores de compressão para o nosso experimento teórico. Vamos utilizar algum tipo de gás não inflamável e não tóxico. Imaginemos que estamos dentro de uma cápsula e esta irá nos submeter a uma determinada pressão até atingir um limite que não nos forneça perigo. Em seguida, o mesmo experimento se repete, porém desta vez será injetado o gás teórico dentro da cápsula conosco. O resultado será diferente, certamente a pressão máxima desta vez será menor, porque o gás divide o espaço com a pessoa dentro da cápsula. Agora, uma terceira vez, vamos fazer o mesmo experimento, mas agora sem o gás e incidindo luz dentro da cápsula. Iremos observar que o resultado será o mesmo do primeiro experimento, porque a luz pode dividir espaço com qualquer tipo de matéria. Agora que entendemos bem o que é matéria, vamos ver o porquê ela ocupa espaço. A matéria é, na verdade, um resultado final da união de diversas partículas menores. As menores partículas que podemos enxergar a olho nu, sem o auxílio de um dispositivo para ampliar o alcance da visão, são as partículas suspensas de poeira, ao entrarem em contato com um feixe de luz, e cada uma dessas partículas é composta por milhões de átomos. Vamos agora pegar um destes grãos, ou melhor, uma partícula destas, para analisá-la um pouco mais de perto. Ao aproximar a nossa visão alguns milhões de vezes, vamos notar que ela é constituída por diversas substâncias, incluindo fibras, terra e diversas outras coisas. Mas ali, no meio de tudo isto, algo nos chama a atenção: alguns milhares de átomos de arsênio, um elemento químico de número atômico 33, o que significa que possui 33 prótons em seu núcleo. Mas este átomo possui um raio muito grande para a nossa comparação. Precisamos encontrar um átomo ainda menor. Porém, vale advertir que é muito perigoso este elemento químico estar presente aqui na poeira, que pode ser inalada. O arsênio, quando respirado ou ingerido em grandes quantidades, pode acabar provocando sérios riscos para a saúde. Após vasculhar um pouco mais esta partícula, notamos que felizmente ela está um pouco úmida, contendo algumas moléculas de água. Estas moléculas são compostas por oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio é um dos elementos químicos que possui o menor raio atômico, menor do que o do oxigênio e o do arsênio. E por ele apresentar apenas um próton e um elétron, vai ficar ainda mais fácil de exemplificar. O raio atômico é a distância entre o núcleo do átomo e a sua camada de valência, ou seja, a sua última camada eletrônica. No caso do átomo de hidrogênio, ele possui apenas uma camada eletrônica com um elétron. A região onde este elétron fica situado se chama eletrosfera, e em proporções atômicas ela fica a uma distância bem considerável do núcleo. A eletrosfera é, na verdade, a responsável pela maior parte do diâmetro total do átomo, já que o núcleo atômico ocupa uma região bem menor por ser extremamente denso. O diâmetro total de um átomo de hidrogênio é de aproximadamente 1,06 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Este valor inclui o núcleo e a eletrosfera, enquanto que só o núcleo tem um diâmetro de 2,40 vezes 10 elevado a menos 15 metros. Tá, JP. Já entendi, o átomo é muito pequeno e a gente não consegue ver, e tem átomo na poeira. Mas a pergunta do título do seu vídeo: quando é que você vai responder? Você está aí girando igual um elétron,
e não respondeu nada até agora. Esses jovens não têm paciência, viu? Bom, caso os átomos fossem maiores, como o do tamanho de uma cabeça de alfinete, por exemplo, só a espessura de uma folha de sulfite teria aproximadamente 1 quilômetro. E como vocês esperaram até aqui, mesmo os mais impacientes podemos fazer outras comparações também para entendermos o quão pequenas são estas partículas. Imaginemos agora que a mesma cabeça de alfinete tivesse o tamanho do planeta Terra. Neste caso, um átomo teria o tamanho de uma bola de futebol. Vocês conseguem imaginar quantos átomos seriam necessários para preencher apenas a cabeça de um alfinete, neste caso? Basta imaginar quantas bolas de futebol precisariam para ocupar todo o planeta Terra. E para complementar sobre o tamanho de um átomo e a distância entre o seu núcleo e a sua eletrosfera, se um núcleo atômico tivesse cerca de 14 milímetros, a sua eletrosfera ocuparia um espaço do tamanho de um estádio de futebol. E se pudéssemos observá-lo bem de perto, com estas dimensões, iríamos ver algo como uma esfera gigante composta por uma nuvem, entre aspas, porque na verdade acredita-se que os elétrons não giram em torno do núcleo atômico como um planeta gira em torno do Sol, e sim que estes elétrons ficam oscilando em regiões definidas, que são os níveis de energia na eletrosfera. Neste vídeo que está aparecendo no card acima, eu explico algo a respeito do comportamento dos elétrons nos níveis de energia. Fiquem à vontade para conferir. Os elétrons oscilam e giram tão rápido em torno do núcleo que o resultado é algo parecido com neblina ou diversas partículas unidas ao redor do núcleo atômico. E por isso, muitas vezes, a eletrosfera também é chamada de nuvem eletrônica. E este foi o nosso vídeo falando sobre o que aconteceria se um átomo fosse do tamanho de uma cabeça de alfinete. Muito obrigado por terem assistido e um grande abraço a todos!